E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. 1, 2, 3, come on! E essa, na verdade, é a parte 2, né, da aula passada. A aula passada eu acabei falando que existia 3 tipos de fração. E eu cometi um leve erro aí, que eu acabei esquecendo dos tipos de fração equivalentes. E agora eu vou explicar o que são frações equivalentes. Eu até coloquei na edição aí final do outro vídeo que eu tinha errado, mas foi sem querer. Calma. Então vamos começar. Fração equivalente são as frações que quando você divide o número de cima pelo número de baixo, ela dá o mesmo resultado. E por que isso acontece? Isso acontece porque elas são múltiplos de uma fração exata. De uma fração mãe, que eu gosto de chamar, né? Porque tudo se origina a partir daquela. Por exemplo, aqui temos 2 sobre 4. Quando nós fazemos vezes 2, tanto o número de cima, tanto o número de baixo, fica 4 sobre 8. E se você dividir 2 sobre 4, vai dar 0,5. O mesmo resultado também se você dividir 4 sobre 8. Então, tanto esse quanto esse é o mesmo valor, só muda que eles estão com outros números. Aqui, por exemplo, quando você tem 2 sobre 2, tanto que essa daqui é uma fração aparente, né? Que eu expliquei lá no outro vídeo, se você não viu, corre lá para ver, porque vai ajudar você a simplificar essas contas. Então, quando aqui tem 2 sobre 2, se você dividir, vai dar 1. E se você multiplicar aqui o de cima por 2, eu estou usando 2 como exemplo, mas como eu mostrei aqui, pode fazer com 3 também, 4, etc. Quando você multiplica aqui por 2 e aqui por 2, por mais que aqui dê 4, por mais que aqui dobre esses valores, o resultado vai ser o mesmo. Porque dividindo, quando você divide aqui, dá o mesmo resultado. E essas são frações equivalentes, que saem de uma fração mãe, que sai daqui e é o mesmo valor, dá o mesmo resultado, só que tem números diferentes. Por exemplo, se eu colocasse aqui, deixa eu montar um exemplo rapidinho, 14 e 5, 10. Aqui, se você fizer 5 vezes 2, vai dar 10. E 7 vezes 14, 7 vezes 2 vai dar 14. Então, o que isso significa? Significa que 14 sobre 10 é uma fração equivalente de 7 sobre 5. E isso é importante vocês saberem, porque na hora que a gente for simplificar frações, vocês vão ter que fazer o processo contrário. E essa hora é agora. Vamos embora lá, simplificando frações. Tá aqui, simplificar para frações. Quando você simplifica uma fração, a coisa que você tem que mais focar é que número vai ser o divisor. Porque lembra que aqui a gente multiplicou para dar a fração equivalente? Aqui vai ser o contrário. A gente acaba entrando no mundo de Stranger Things. E as coisas agem ao contrário aqui. A gente vai ter que dividir. Mas e esse divisor? Como que eu acho ele? Você vai ter que fazer o MDC, o maior divisor comum. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Que minhas tecnologias não são tão avançadas, mas a gente faz o que pode. O maior divisor comum. E como a gente faz essa conta? Esses riscos aqui são por causa que eu tive uns erros, né, na hora de produzir o vídeo. Mas eu vou trazer uma folha em branca exatamente agora. E num passe de mágica aparece a folha em branco. Ok, lembra que o valor lá é de 8 por 20? 8 sobre 20. E a gente precisa simplificar essa conta, porque 8 por 20, fala sério, é um número grandinho. Talvez não seja tão grande comparado a outros, mas é grandinho. E geralmente quando eles fazem provas, pedem alguma coisa relacionada à fração, eles querem que você simplifique e deixe o mais simples possível. E agora, o que a gente faz? Como que a gente vai fazer isso daqui? E é por isso que eu trouxe a folha em branco. MDC.
Presta atenção que daqui a pouco a gente vai falar do inverso dele. Lembra que a gente ainda está no mundo de Stranger Things? Pã! A gente ainda vai falar do inverso dele, que vai ser o MMC. Mas isso é pra frente. Calma, jovem pupilo, jovem padawan. Então, vamos começar aqui. 8 por 20. Se você já fez o MMC, é a mesma coisa. Você vai pegar esses dois números e você vai dividir até dar 1. E como a gente faz isso? Vocês vão ter que dividir pelos o menor número possível, que não seja 1, né? Porque se você colocar 1 aqui, daí 8 dividido por 1, dá 8, daí dá 20. Daí você vai ficar infinitamente fazendo isso. Entendeu? Então, vamos começar aqui com o 2. Porque os dois aqui são pares, então eles são divisíveis por 2. Então, 8 dividido por 2. Tá vendo que eu tô fazendo um risquinho? Esse risquinho significa que o 2 divide tanto 8 quanto 20. Divide esses dois números. Daí, 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. E dá para dividir por 2 de novo, porque os dois continuam sendo pares. Então, divide por 2 novamente. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. E agora, o que acontece? Porque a gente chegou no número que não dá para dividir 2 para cada um. Então, a gente vai dividir 2 de novo pelo que sobra, porque a gente tem que ir fazendo com os menores números até acabar a conta. Então, o menor número que dá para fazer aqui ainda é o 2. Só que ele só vai dividir esse daqui. Daí vai dar 1. E sobrou 5. Então, agora a gente divide por 5. Por que não divide por 3? Porque 5 não divide por 3. Ia dar uma dízima periódica. Então, daí divide por 5 aqui e dá 1. Mas e agora? O que a gente faz? Preste atenção nesses daqui que foram divididos simultaneamente. Eles são a parte comum que é divisível. Então, a gente vai ter que usar esses daqui. Tá vendo? Por quê? Porque esse 2 aqui, ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo. E esse 5 também não, ele só dividiu um número ao mesmo tempo. Então esses você exclui. E esses daqui que dividiram ao mesmo tempo, você vai multiplicar. Então, 2 uma vez, 2 outra vez, 2 vezes 2, 4. Entendeu? É bem simples, bem legalzinho de fazer, rápido aí. E agora, e esse 4 que eu me perdi todo na hora que você estava falando? Esse 4 vai ser o número que vai dividir aqui em cima. Por exemplo, você vai vir aqui e vai dividir o 8, tanto o 8 quanto o 20, pelo 4. Porque ele é o maior divisor que os dois têm em comum. Entendeu? Então, vou voltar lá, calma aí. Poder da edição, ativar. Eu sei que essa parte aí no final, o poder da edição e tal, ficou meio, né? Mas é o que eu pude fazer no momento. Então, daí aqui, se você pegar o 8, dividir por 4, dá 2. E o 20, dividir por 4, dá 5. E o que acontece? Quando chega aqui, não dá mais para dividir, porque ele não é o maior divisor comum. Então, não dá mais para dividir por nada, porque ele é o maior. Mas se eu tivesse dividido por 2, por exemplo... Por exemplo, aqui, eu dividi por 2. Tanto o número de cima, tanto de baixo. Lembrem disso, você tem que fazer com os dois para simplificar a fração. Então, deu 4 e 10 aqui. Ah, mas e aí, eu terminei a conta? Não, porque eles ainda dá para dividir. E o número que vai dividir eles de novo vai ser 2 novamente. Você tem que ir fazendo essa conta de divisão até chegar no número que é irredutível, que é um número que não dá mais para reduzir de jeito nenhum, entendeu? Então, fazendo continha aqui até irredutível. No caso, lembre-se, nem sempre vai ser de número par, nem sempre vai ser de 2, e às vezes não vai estar aqui no início a resposta. Às vezes você vai fazendo a conta, por exemplo, 2, 3, 4, 5... Entendeu? Às vezes você vai fazendo a conta aqui, só que um número só que consegue riscar os dois. Daí o que eu faço?
quando um número só consegue dividir os dois, você mantém esse número e divide. E nem sempre esse número vai ser par, nem sempre esse número vai ser 2 ou 4, entendeu? Pode ser outros números, lembre-se disso. Tá meio escuro aí, mas eu acho que eu vou conseguir resolver esse negócio com o poder da edição. Ok, vamos para a próxima. Aê, 10 bilhão por cento melhor. Agora a gente vai aprender a igualar denominadores e numeradores. É que eu fiquei com preguiça de escrever numeradores. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em frações equivalentes. Só que agora vai ser para deixar esses dois números aqui iguais. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Meu Deus do céu. Lembra que eu te disse que a gente ia voltar para o mundo normal e aprender MMC? Que é o contrário de MDC? O MMC vai ser um mínimo múltiplo comum. E eu vou trazer um pouco para cá e te mostrar como que faz. Lembra? Menor número que pode dividir um desses dois. Não precisa ser os dois logo de cara. Principalmente porque o 7 é primo. Menor número é 2 no caso. Daí dá 2. O 7 não divide, o 7 mantém. Daí dá 2 de novo. Daí fica aqui. Daí o 7. Meu Deus, o 7. O 7 é primo, só divide por 1 e ele mesmo. A gente não pode usar 1, então usa ele mesmo. Daí aqui. E agora a gente vai... Ah, então tá certo. Eu já vi como você faz. Eu vou ter que pegar esses dois aqui primeiro. Não, errado. Tá totalmente errado. Pare aí. O que você vai ter que fazer é quase igual ao outro lá, mas é diferente. Você vai ter que multiplicar cada um desses. No caso aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 7 vai dar 28. Então, o que a gente descobriu? Que 28... é o múltiplo comum deles. 28 é o MC deles. Então, aqui embaixo nos denominadores, vai ter que ser 28. Por quê? Porque os dois aqui vão conseguir multiplicar. E aí, o que a gente faz? Quantas vezes 7 é 28? Eu já coloquei a resposta aqui, mas finge que você acertou e é 3, tá bom? Porque você provavelmente ia acertar. Mas certo, 7 vezes 3 vai dar 28. Então 28... Desculpa, 7 vezes 4 vai dar 28. Ó, viu? Foi uma pegadinha que eu planejei. Então 7 vezes 4 vai dar 28. E quantas vezes 4 vai dar 28? Vai ser 7 vezes 4. Desculpa, aqui tá um pouco embaralhado, eu vou mudar de folha. Calma aí, vocês vão entender tudo rapidinho. Ok, então vamos lá. Lembra que a gente fez o MMC lá bonitinho e deu 28? Quantas vezes 7 é 28? A gente já respondeu isso, é 4. E agora, quantas vezes 4 vai dar 28? Porque a gente precisa deixar a parte de baixo aqui dos dois iguais para a gente poder fazer a conta. Isso vai servir principalmente em soma, quando você faz alguma soma ou alguma subtração. Então, vai dar 28 aqui e 28 aqui. E quantas vezes 4? 7 vezes 4. Parabéns, você acertou. Eu acho, né? Talvez você não tenha nem tentado, quem sabe? Então, o que a gente faz? Lembra que quando você multiplica o de baixo, você tem que já multiplicar o de cima? Então, esse 4 vai multiplicar o 5 também. E 5. E agora, o que a gente faz? 5 vezes 4. Simples. 5 vezes 4 vai ser 20. E daí, o que mais? A gente pega o outro número, que vai ser 7, no caso do 4 aqui, e faz vezes 3. Você é esperto, coloque aí. Exatamente, eu acho. 21. Vai ser 21. E agora a gente já igualou. Já igualamos os dois denominadores e os dois numeradores. Depois que a gente iguala, fica mais fácil tanto para somar, tanto para subtrair. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, vamos lá. Então, uma última regrinha aí que vai ajudar muito vocês. Eu tenho certeza disso. Que é para fazer o MMC.
Em vez de você fazer uma conta longona, gigantesca, você só precisa decorar essa daqui. Que quando há um número ou dois números, né, primos, multiplica direto. Por exemplo, aqui, você percebeu que você multiplicou 4 por 7? Você percebeu que você fez isso? Porque o 7, ele é primo. E você faz vezes 4, você já consegue o resultado direto do mínimo múltiplo e comum. Isso eu tô falando para essa conta que tem duas coisas fazendo o mínimo múltiplo e comum. Mas às vezes vai ter conta que vai ter 3, por exemplo, colocar um 8 aqui e etc. Pode ser. Então essa regra aqui não vai valer para todas elas, mas para algumas vale. Beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo.